O teorema de Euler foi o 7.8, então esse corolário aqui é o 7.9. O que é um corolário mesmo, pessoal? Corolário é um teorema que é a consequência imediata de um outro teorema. Ele vem imediatamente do outro, né? Então, a demonstração dele é basicamente usar o anterior. Por isso que é um corolário. Esse aqui é um corolário do pequeno teorema de Fermat, porque basicamente vai usar o pequeno teorema de Fermat. Lê para mim aí esse corolário, pessoal. E aí, o que ele diz? Destrincha aí para mim, traduz aí para mim. Parece com o próprio teorema de Fermat, pequeno teorema de Fermat? Parece, né, só que lá é A elevado a P menos 1 com grau 1. Aqui é A elevado a P com grau A, né. Se eu pegar lá o pequeno teorema de Fermat, que é A elevado a P menos 1 com grau 1, ó, peguei o pequeno teorema de Fermat, multiplico por A dos 2 lados e chego no corolário. Sim. Se não fosse por um pequeno detalhe, que lá no pequeno teorema de Fermat, o A e o P têm que ser primos relativos, aqui não precisa. Ou seja, eu preciso provar essa igualdade também para o caso em que eles não são primos relativos. A do Desculpa, a do pequeno teorema de Fermat só vale para quando são primos relativos. Aí a gente pode separar em casos. O caso em que eles forem primos relativos, o que que a gente faz para demonstrar? Usa o pequeno teorema de Fermat, então vamos separar em casos. Então vamos aqui, ó, se A e P são primos relativos, então, pelo pequeno teorema de Fermat, segue que essa congruência aqui acontece. Aí a gente multiplica por A dos 2 lados, essa congruência aqui acontece. Ou seja, para o caso de A e P serem primos relativos, a demonstração deu trabalho nenhum, só usei o pequeno teorema de Fermat e multipliquei por A dos 2 lados. E por que eu posso multiplicar por A dos 2 lados? A gente viu que multiplicação preserva congruência, né? Lá nas primeiras aulas de congruência. Viu? É isso aí. E agora o caso em que A e B não são primos relativos? Agora exatamente, agora eles não são primos relativos. E aí, como é que nesse caso eu não posso usar o pequeno teorema de Fermat, como é que a gente faz? O que significa 2 números não serem primos relativos? Isso significa que isso, eles têm divisores em comum. E o P é o que mesmo aqui nesse teorema? Primo. Portanto, o P tem apenas qual único divisor, diferente de 1, né? O Só o P. Então o P só tem o P como divisor, exceto 1. Se o A e o P, então, precisam ter divisores em comum, isso. Exatamente. Como P é primo, segue que A é múltiplo de P. Não é isso? Só tem um jeito deles não serem primos relativos, já que o P é primo. É o A são múltiplos de P. Sim ou não, pessoal? Se o A é múltiplo de P, quanto dá o resto na divisão de A por P? Exatamente. A é congruo a zero, então, módulo P. Muito bem. Sim ou não, pessoal? Agora, se o A é múltiplo de P, eu pergunto para vocês, A elevado a P é também ou não múltiplo de P? Sim. Sim, né? Porque vai ser A vezes A vezes A, P vezes, vai aparecer P ali, P vezes, que importa, aparecesse uma só já seria múltiplo. Então também é múltiplo. Sim ou não? Se esse carinha é múltiplo de P, quanto dá o resto na divisão de A elevado a P? Zero. Então, A elevado a P é congruo a zero módulo P. Sim ou não? Agora, vocês lembram que a congruência nós provamos ser uma relação de equivalência? E o que é uma relação de equivalência mesmo? O que é mesmo uma relação de equivalência? É uma relação que satisfaz 3 propriedades, né? Reflexiva, simétrica e transitiva. É essa que eu estou interessado agora. Isso, estou interessado na transitividade. Se o primeiro é congruente ao segundo e o segundo é congruente ao terceiro, exatamente. Então, olha só. Se o A elevado a P é congruo a zero e o zero é congruo a A, então A elevado a P é congruo a A. Pronto, então está demonstrado os dois casos. Caso eles sejam primos relativos e caso não sejam primos relativos. Tá feito. Agora acabou o capítulo. Por isso é um corolário, porque ele veio imediatamente do pequeno teorema de Fermat. Lema é antes, o corolário é consequência do teorema.
O lema é que é utilizado pelo teorema. É uma coisa que você demonstra que você usa para demonstrar o teorema. Teorema de Euler. Verdade. Lema seria o Não, como eu falei, porque o de Euler não depende logicamente do de Fermat, foi só uma imitação da demonstração. Por exemplo, o que você poderia pensar é que o pequeno teorema de Fermat é um lema desse teorema aqui. Só que o que eu chamo de teorema ou de lema é o que depende da importância. O pequeno teorema de Fermat é importante, então nessa teoria que eu não vou chamá-lo de lema. Agora, por exemplo, se eu estou escrevendo livros especificamente sobre RSA, que é o sistema de criptografia. Naquele texto, o pequeno teorema de Fermat é só um lema. Ele por si só não é importante, ele está ali só para usar em outro lugar, entendeu? Ele aqui não tem relação nem com o pequeno teorema de Fermat, nem com o corolário, ele está sozinho aqui. Mas no caso desse eu conheceria. Ah, então, aí dá pra basear o RSA tanto no Fermat ou no Euler. Aí, em qual escolher, esse seria o lema. Se eu usar o Fermat seria o lema. Se eu usar só o Euler seria o lema.